Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, vamos continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, refletindo sobre a vida de Frank Duff. Então, quando Frank disse adeus aos monges do Monte Mary, no fim da sua primeira visita em 1919, sabia que voltaria a vê-los. Mary cativara o seu coração. Regressou para a Semana Santa do ano seguinte, desta vez com dois grandes amigos, Tom Green e Tom Cowley, e voltou. E voltou anos após anos, com um grupo cada vez maior. Nos últimos anos, as mulheres juntaram-se aos homens. A visita anual de Frank a Melray durava habitualmente uma semana. Levantava-se às 3 horas da manhã e caminhava ao longo dos corredores caiados e vazios para a capela dos monges, a fim de tomar parte no canto de matinas. A capela era simples e austera. O canto dos monges, às vezes sonoro, outras vezes brando e suave, tinha para ele uma ressonância celeste. Naquela hora matinal em que todas as coisas estavam mergulhadas em profundo silêncio, Frank via cada vez mais a beleza e a majestade do ofício divino como oração do próprio Cristo, continuada através dos lábios e dos corações do seu povo. Quando o grau de membro pretoriano foi inserido no sistema da legião, a reza de um ofício divino foi uma das exigências estabelecidas. Às matinas seguia-se a Santa Missa. Frank falou muitas vezes da dívida que contraíra com Melray, pelo conhecimento e apreço do santo sacrifício da missa, que cresceram e se desenvolveram com os anos até a maturidade. Estava endividado, sobretudo, com o padre Brendan, que depois do café da manhã caminhava com ele pelo jardim e lhe explicava o verdadeiro sentido e valor infinito da Santa Missa de uma forma até então desconhecida. O fato de a missa ser o grande mistério da fé levou Frank a aprofundar cada vez mais a sua compreensão. Leu livros de teologia sobre ele, debateu com outros, escreveu sobre ele de uma forma mais popular. A missa, diz ele, é o expediente divino que apaga as distâncias e os 2000 anos que nos separam do acontecimento da crucifixão. Situa o Calvário no meio de nós, ou, se preferes, transporta-nos ao momento e lugar do sacrifício atual do Senhor. Por meio da missa, participamos na realidade. Estamos presentes juntamente com sua mãe, São João e outros. Todas as missas se concentram no Calvário como os raios do sol encontram seu centro no sol radiante, de tal modo que quando Jesus está suspenso na cruz, os seus olhos pousam em todos aqueles que participarão nas missas que serão rezadas no decurso dos tempos. O apreço pela missa era tão grande que a tornou o centro de toda a sua vida. Daria passos extraordinários, se necessário, para ter a certeza de que jamais faltaria a sua missa diária. Frank não saía da capela quando a missa terminava. Permanecia ali numa longa ação de graças e só se levantava do genuflexório quando soava a hora para o café da manhã, às 8 horas. Quando as mulheres ficavam na hospedaria, fora do mosteiro, os homens ficavam numa parte especial do mosteiro. As longas mesas de madeira do refeitório haviam sido feitas pelos próprios monges e não possuíam qualquer ornato. O alimento era simples, mas sadio. Os monges fabricavam o pão e a manteiga, cultivavam as batatas e vegetais.
Se Frank era um asceta nos seus hábitos alimentares, não os traía em Melray. O ar fresco da montanha despertava o apetite que correspondia às vigorosas refeições que colocavam na sua frente e ele comia e saboreava. Se alguém que passou alguns dias no Monte Meleirai pode apreciar devidamente como isso é bom e refrescante para o espírito, a alma e o corpo, as encostas onduladas das colinas, os pinheiros esguios e majestosos, a fragrância das urzes purpúreas, o musgo luxuriante, tenro e macio sob os pés cansados, o zumbir das abelhas, o chiurear dos pássaros, o mugido do gado vacum, todos os perfumes e sons do verão produzem uma incomparável alegria que nos leva a suspirar pela morada celeste, onde o verão é eterno e o inverno deixou para sempre de existir. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, é muito importante a gente ver essa situação que Frank experimentava vezes por ano e pensar como é importante cada um de nós, no primeiro momento, participar de um retiro espiritual bem feito. E como é importante nós participarmos da missa. Eu fico pensando assim em meu coração e com muito pesar às vezes, como muitos legionários deixam de participar da missa. E Frank, ele tinha um amor muito grande pela missa, um respeito muito grande pela participação da missa. Para ele, a missa era mais importante do que qualquer outra coisa. E nós, legionários, precisamos aprender muito isso dele. Como é triste, às vezes, a gente pensar que tem legionários que não perdem a reunião do presídio, mas a missa sempre é deixada para outro dia. A missa é se der. Tem legionários que, terminada a reunião do presídio, voltam para casa com a consciência do dever cumprido, deixando para trás a celebração das celebrações, a Santa Missa, perdendo a maior de todas as oportunidades. A missa, para Frank e para todos nós, deveria ser algo extraordinário, porque é a memória do grande amor de Jesus por cada um de nós, legionários ou não, seres humanos. E nós estamos no tempo da Quaresma, né? É importante a gente lembrar que esse amor precisa ser revitalizado no coração de cada um daqueles por quem Jesus entregou sua própria vida, a começar por nós, legionários e legionárias. Amanhã a gente vai ver o que acontecia com Frank nesses montes, junto com esses monges e junto com seus colegas de trabalho, junto com seus irmãos legionários. Salve Maria!